Imagina acordar todos os dias com uma mente mais leve, sem aquela enxurrada de pensamentos negativos que drenam sua energia e roubam sua paz. Imagina poder enfrentar qualquer situação sem que sua própria mente te sabote, sem ficar preso em um ciclo de dúvidas, medos e inseguranças. Parece impossível, né? Mas não é. A maioria das pessoas acredita que pensamentos negativos são inevitáveis, que fazem parte de quem elas são e que não há nada que possam fazer para mudá-los. Mas aqui está a verdade. Não é o que acontece com você que te afunda, e sim a forma como você interpreta isso. E se você aprender a controlar essa interpretação, pode se libertar do peso que carrega por dentro. Hoje, vamos falar sobre como eliminar os pensamentos negativos através do estoicismo, uma filosofia que se mostrou uma das ferramentas mais poderosas para dominar a mente. E não, isso não significa ignorar o que é ruim ou fingir que está tudo bem. Trata-se de treinar sua mente para enxergar a realidade como ela é, sem o filtro do medo e da preocupação constante. Se você sente que sua mente tem sido seu pior inimigo, se quer recuperar o controle sobre o que pensa e sobre como se sente, fica comigo até o final. Porque depois de entender isso, você nunca mais vai ver os pensamentos negativos da mesma forma. Mas antes de começar, quero que faça uma coisa. Escreva nos comentários. Hoje dou um passo a mais rumo à minha melhor versão. Faça isso com intenção, porque quando você escreve, seu subconsciente absorve a mensagem e se programa para que suas ações de hoje estejam alinhadas com essa melhoria contínua. Esse pequeno passo é mais importante do que parece e pode te ajudar a avançar na direção da pessoa que você deseja se tornar. Vamos começar. Número 1. Aceitar os pensamentos em vez de lutar contra eles. Aceitar os pensamentos em vez de lutar contra eles é um dos princípios mais poderosos do estoicismo. Não se trata de ignorá-los nem de reprimi-los, mas de observá-los com serenidade, sem nos identificarmos com eles nem nos deixarmos arrastar por sua corrente. A mente humana é um fluxo constante de ideias, algumas perturbadoras, outras reconfortantes, mas todas passageiras. Pretender que só teremos pensamentos positivos ou que podemos eliminar por completo os negativos é uma batalha perdida. A chave não é erradicá-los, mas aprender a conviver com eles sem que nos dominem. Os estoicos ensinavam que nossa percepção dos eventos é o que determina nossa resposta emocional. Epicteto dizia que não nos afeta o que acontece, mas sim a forma como interpretamos isso. Se um pensamento negativo surge em nossa mente e resistimos a ele com força, só conseguimos dar-lhe mais poder. É como tentar acalmar a água de um lago golpeando-a com as mãos. Só geramos mais turbulência. Por outro lado, se o aceitamos, se o deixamos estar sem alimentá-lo com medo ou rejeição, ele eventualmente perderá seu impacto e passará como uma nuvem no céu. A psicologia moderna chegou a conclusões semelhantes às dos estoicos. A terapia de aceitação e compromisso se baseia na ideia de que tentar controlar ou eliminar pensamentos negativos só aumenta sua persistência. Estudos demonstraram que aceitar a presença desses pensamentos, sem lutar contra eles, reduz a ansiedade e a depressão. É um enfoque que convida à observação sem julgamento, a aceitação em vez da resistência. Quando deixamos de lutar contra nossa mente, ela encontra seu próprio equilíbrio. Isso significa que, quando um pensamento negativo aparecer, em vez de entrar em pânico ou tentar expulsá-lo, simplesmente devemos reconhecê-lo. Aqui está esse pensamento, poderíamos dizer a nós mesmos. Não precisamos rotulá-lo como bom ou ruim, nem tentar mudá-lo. Isso também não significa que devemos nos resignar ou nos render a ele, mas apenas aceitá-lo como um visitante que vem e vai. O importante não é o pensamento em si, mas o que fazemos com ele. Por exemplo, se em nossa mente surge a ideia de que não somos bons o suficiente para alcançar algo, o enfoque estoico nos leva a vê-la como um simples pensamento, não como uma verdade absoluta. Podemos notar sua presença sem nos deixar prender por ela. Em vez de discutir internamente ou tentar nos convencer do contrário, podemos simplesmente dizer: é interessante que minha mente tenha produzido esse pensamento. E então seguimos com nossas ações, sem permitir que essa ideia defina nossa realidade.
Os pensamentos negativos perdem seu poder quando deixamos de nos identificar com eles. Marco Aurélio expressava isso claramente. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Não podemos evitar que certos pensamentos surjam, mas podemos decidir como responder a eles. A aceitação nos permite manter a calma e avançar, sem ficarmos presos em uma luta inútil contra a nossa própria mente. Com o tempo, ao praticar essa atitude, percebemos que os pensamentos que antes pareciam avassaladores perdem sua intensidade. Aprendemos a vê-los com distância, sem nos envolver emocionalmente. Assim como um rio flui sem resistência, nossa mente aprende a soltar aquilo que antes nos perturbava. Nos tornamos mais serenos, mais resilientes, mais livres. Aceitar os pensamentos não significa que devemos acreditar neles, nem agir de acordo com o que dizem. Significa reconhecer sua existência sem dar-lhes o controle sobre nossas vidas. Se conseguirmos fazer isso, descobriremos que a paz mental não vem da ausência de pensamentos negativos, mas da nossa capacidade de conviver com eles sem medo. Número 2. Usar a respiração e a postura para mudar seu estado emocional. A forma como você usa seu corpo define como você se sente. Não é apenas a sua mente que influencia seu estado emocional. Seu corpo tem um impacto enorme na maneira como você experimenta o mundo. Os estoicos sabiam disso. Eles observavam a postura, a respiração e a forma como enfrentavam cada situação primeiro com o corpo, depois com a mente. Se você se encolhe, respira de forma superficial e entrecortada, evita o contato visual, sua mente interpretará isso como um sinal de perigo, como se houvesse algo com que se preocupar. Mas se você se mantém ereto, respira com calma e profundidade, adota uma postura firme e aberta, sua mente receberá uma mensagem diferente. A mensagem de que você tem o controle, de que está pronto para enfrentar qualquer situação. Marco Aurélio falava sobre manter-se firme diante da adversidade, não apenas no pensamento, mas também na maneira como posicionamos nosso corpo, porque a emoção não existe separada da fisiologia. Você pode testar isso agora mesmo. Se você se sentar curvado, encolher os ombros e respirar de forma rápida e superficial, notará que é mais fácil sentir ansiedade. Por outro lado, se levantar a cabeça, relaxar os ombros e respirar de maneira profunda e controlada, sentirá uma mudança imediata. Não é magia, é biologia. A ciência confirmou o que os estoicos já intuíram. Estudos sobre respiração mostram que a forma como inspiramos e expiramos afeta diretamente o sistema nervoso. A respiração superficial e acelerada ativa a resposta de luta ou fuga, aumentando os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Mas a respiração profunda, com ênfase na expiração, ativa o sistema nervoso parasimpático, aquele que diz ao seu corpo que está seguro, que não há ameaça, que pode pensar com clareza. A postura também é essencial. Pesquisas revelaram que adotar posturas expansivas, como a postura de super-herói, com as mãos na cintura e as costas retas, aumenta os níveis de testosterona e reduz o cortisol. Isso se traduz em mais confiança e menos medo. Ou seja, simplesmente mudando a forma como você usa seu corpo, pode alterar a química do seu cérebro e, com isso, seu estado emocional. Se em um momento de ansiedade ou insegurança você se perceber preso em pensamentos negativos, não tente combatê-los com mais pensamentos. Em vez disso, mude seu corpo. Respire fundo, mantenha as costas eretas. Coloque os pés firmes no chão e olhe para frente com segurança. Você perceberá que sua mente responde imediatamente a essa mudança fisiológica. Não precisa de palavras para se convencer de que tem o controle. Seu corpo já estará dizendo isso ao seu cérebro. Os estoicos acreditavam no autodomínio, e uma parte essencial desse domínio é a forma como gerenciamos nossa presença física. Não se trata apenas do que pensamos, mas de como nos posicionamos no mundo. Epicteto dizia que não devemos nos encolher diante da adversidade, mas enfrentá-la com firmeza. Porque se o seu corpo estiver preparado, sua mente o seguirá. Isso não é algo que se faz uma vez e pronto. É uma disciplina. Como tudo no estoicismo, é algo que deve ser praticado todos os dias. Em cada momento de estresse ou dúvida, você tem a oportunidade de usar sua fisiologia a seu favor. Não precisa depender de motivação, nem esperar que sua mente decida se sentir melhor. Apenas ajuste sua postura. Respire fundo, mantenha a calma.
Deixe que seu corpo ensine a sua mente como deve se sentir. Com o tempo, isso se torna um hábito. Você deixa de ser uma vítima das suas emoções, porque aprendeu a controlá-las através do seu próprio corpo. O medo diminui, o estresse se reduz, a confiança cresce e em cada situação desafiadora, em cada momento de dúvida, você sempre terá essa ferramenta com você. Não precisa de nada externo, apenas da disciplina de usar seu corpo de forma consciente. Assim os estoicos enfrentavam a vida, com firmeza, com controle, com uma presença que não se dobra diante da incerteza. E assim você também pode. Número 3. Classificar os pensamentos negativos. Os pensamentos negativos não surgem de forma aleatória. Eles seguem padrões previsíveis. A mente tende a repetir os mesmos erros, a cair nas mesmas armadilhas lógicas, vez após vez. Se você não os questiona, se não os identifica, eles te arrastam sem que você perceba. Mas quando começa a observá-los com atenção, percebe que sempre seguem estruturas semelhantes. Você pode classificá-los, entendê-los e, o mais importante, enfraquecê-los. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que muitas das nossas preocupações são resultado de percepções erradas. O que nos angustia não é o que acontece, mas sim a interpretação que damos aos acontecimentos. A mente fabrica histórias, exagera problemas, vê ameaças onde não existem. Às vezes generaliza: eu sempre fracasso, nunca faço nada certo. Outras vezes cai no pensamento preto e branco: se eu não for o melhor, então sou um completo fracasso. Essas distorções não refletem a realidade, mas se você as aceita sem questionar, elas se tornam sua verdade. A psicologia moderna confirmou o que os estoicos já sabiam. A terapia cognitiva identificou padrões de pensamento distorcidos que alimentam a ansiedade e a depressão. Generalização excessiva, catastrofismo, pensamento dicotômico, filtro negativo. São os mesmos erros que Marco Aurélio e Epicteto alertavam em seus escritos. Quando caímos neles, nossa mente nos engana, nos faz acreditar que o problema é maior do que realmente é. Mas se conseguimos identificá-los e classificá-los, eles perdem força sobre nós. Pense em um pensamento negativo que se repete na sua vida. Talvez quando você falha em algo, sua mente diga: sou um inútil. Que tipo de erro é esse? É uma generalização excessiva, porque um único fracasso não define seu valor como pessoa. Ou talvez você pense: se eu não fizer isso perfeitamente, então não serve para nada. Isso é pensamento preto e branco, uma distorção que te impede de enxergar os matizes da realidade. Quando você classifica um pensamento negativo, você o separa de si mesmo. Ele deixa de ser uma verdade absoluta e se torna apenas um erro lógico. Em vez de se afundar nele, você pode observá-lo com distanciamento. Aqui está de novo a generalização. Você pode dizer a si mesmo. E ao vê-lo pelo que ele realmente é, ele perde força. Você não precisa discutir com o pensamento nem tentar eliminá-lo. Apenas reconhecê-lo e etiquetá-lo. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Se você aprende a questionar essas opiniões, a perceber quando sua mente está caindo em um padrão repetitivo, começa a recuperar o controle. Isso não significa que nunca mais terá pensamentos negativos, mas sim que eles não te afetarão da mesma maneira. Esse é um exercício que você pode praticar todos os dias. Quando um pensamento negativo surgir, não o aceite de imediato. Pergunte a si mesmo: em que categoria ele se encaixa? É uma exageração? É um pensamento absolutista? É uma conclusão precipitada? Quanto mais você praticar essa classificação, mais rápido detectará esses erros e menos impacto eles terão sobre suas emoções. Com o tempo, você notará uma mudança. Pensamentos que antes te deixariam preso na preocupação agora passam sem te afetar. Você aprende a vê-los pelo que realmente são: construções mentais, não verdades absolutas. E em vez de reagir impulsivamente a eles, você responde com calma e clareza. Esse é o poder da observação estoica. Não se trata de evitar os pensamentos negativos, nem de lutar contra eles, mas sim de entender sua natureza, enxergá-los com objetividade. Porque quando você os compreende, eles perdem o controle sobre você. E é aí que você encontra a verdadeira liberdade. Número 4. Escrever e externalizar os pensamentos negativos. Escrever os pensamentos negativos é uma ferramenta poderosa. O que não é nomeado nos controla.
O que é expresso perde força. Quando a ansiedade ou a tristeza te invadirem, coloque-as em palavras. Escreva sem filtro, sem censura, sem se preocupar com gramática ou coerência. Deixe que fluam da sua mente para o papel, como se estivesse esvaziando um copo cheio de água turva. Não importa se os pensamentos são sombrios, irracionais ou exagerados. O importante é tirá-los da sua cabeça e torná-los visíveis. Ao escrevê-los, você os verá pelo que realmente são. Pensamentos, não verdades absolutas. A mente é um narrador caótico, que muitas vezes repete histórias de medo, fracasso e desesperança. Mas quando você escreve, se torna o observador dessas histórias, e não sua vítima. Vai perceber que muitos desses pensamentos não têm base real, que são suposições, distorções da realidade, talvez exageros sobre situações que nem sequer aconteceram, ou memórias que foram deformadas pelo tempo e pela emoção. A ciência confirma esse exercício. Estudos mostram que a escrita expressiva reduz o estresse, melhora a saúde mental e até fortalece o sistema imunológico. Escrever sobre aquilo que te atormenta permite processar esses sentimentos de forma estruturada. É uma maneira de dar forma ao caos interno. O que antes era um turbilhão de pensamentos soltos agora está preso em uma folha de papel, com limites, com um começo e um fim. E quando algo tem forma, é mais fácil lidar com isso. Faça o teste agora. Pegue um papel e escreva os pensamentos que mais te atormentam. Não os julgue. Apenas deixe que saiam, como se estivesse esvaziando uma gaveta desorganizada. Não tente embelezá-los nem dar lógica a eles. Apenas coloque-os para fora. Depois, quando terminar, olhe para o que escreveu e dê um nome a esses pensamentos. Mas não qualquer nome. Escolha um nome que te faça rir um pouco, que tire o peso do que você sente. Se sua ansiedade diz que você é um fracasso, chame esse pensamento de o crítico de cinema implacável. Se sua mente insiste que ninguém te ama, nomeie esse pensamento como o filme de terror que nunca aconteceu. Dar um nome aos seus pensamentos tira o mistério e o poder que eles têm sobre você. Esse simples ato de externalização transforma sua relação com sua mente. Você não é mais refém dos seus pensamentos. Não os toma mais como verdades absolutas. Agora eles são apenas palavras escritas em uma folha, histórias que você pode ler e questionar. E quando você percebe que não é seus pensamentos, mas sim aquele que os observa, você ganha poder sobre eles. Esse é o primeiro passo para a liberdade mental. Na prática estoica, a escrita tem um papel fundamental. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escrevia em seu diário todas as noites. Não para compartilhar com os outros, mas para organizar sua mente. Suas meditações eram um diálogo consigo mesmo, uma forma de esclarecer seus pensamentos e manter a serenidade no meio do caos. Escrever era sua maneira de se distanciar das emoções e vê-las com mais racionalidade. Faça o mesmo. Não espere estar tomado pela ansiedade para escrever. Torne isso um hábito diário, como um exercício de higiene mental. Escreva suas preocupações, seus medos, seus pensamentos recorrentes. E depois, ao lê-los, questione: isso é realmente verdade? Tenho alguma evidência disso? Se um amigo me dissesse isso, eu concordaria com ele. O estoicismo nos ensina que a mente pode ser nossa melhor aliada ou nosso pior inimigo. E escrever é uma forma de treiná-la, de ensiná-la que nem tudo o que pensamos é verdade. Se você transformar isso em um hábito, perceberá uma mudança profunda. Os pensamentos negativos continuarão surgindo, porque isso faz parte da natureza humana. Mas eles não te afetarão da mesma maneira. Você aprenderá a vê-los, reconhecê-los e deixá-los passar sem que te arrastem com eles. Aprenderá que você não é seus pensamentos. Que sua mente pode dizer muitas coisas, mas você tem o poder de decidir quais acreditar e quais descartar. A ansiedade e a depressão se alimentam do caos mental. A escrita traz ordem a esse caos. É um ato de poder. Um lembrete de que você tem mais controle sobre sua mente do que imagina. Então, não hesite. Escreva. Expresse. Nomeie seus pensamentos. E pouco a pouco verá como eles perderão o domínio sobre você. Número 5. Ler os pensamentos e agradecê-los. Quando você lê em voz alta seus pensamentos negativos, algo curioso acontece. O que antes parecia um monstro invisível agora tem forma, som, palavras. E nesse momento, em vez de rejeitá-lo ou lutar contra ele, você faz algo inesperado. Lhe dá as graças. Obrigado, mente, por me trazer essa preocupação. Obrigado por me lembrar desse medo.
Não porque você concorde com o que ele diz, mas porque reconhece sua intenção. A mente, por sua própria natureza, tenta te proteger. Mesmo que às vezes faça isso de forma desordenada, caótica, exagerada. Agradecer a mente por seus pensamentos é um ato de controle. Em vez de entrar em pânico ou se perder em um ciclo de negatividade, você assume a iniciativa. Você não é escravo da sua mente, mas sim o seu observador. E quando você diz obrigado, está tirando o poder que esses pensamentos tinham sobre você. Você não está reagindo com medo nem com rejeição, mas com aceitação. Obrigado, mente, por tentar me ajudar, mas eu decido o que fazer com essa informação. Isso não é otimismo ingênuo. É uma estratégia respaldada pela ciência. A terapia de aceitação e compromisso ensina que lutar contra os pensamentos só os fortalece. Quanto mais você tenta bloquear ou ignorar um pensamento negativo, mais persistente ele se torna. Mas quando você o aceita e lhe dá as graças, você o desarma. Ele deixa de ser uma ameaça e se torna apenas uma ideia. Um conjunto de palavras que sozinhas não têm poder real sobre você. Faça o teste agora mesmo. Leia em voz alta um dos pensamentos negativos que você escreveu. Ouça-se dizendo isso. Depois respire fundo e diga: obrigado por me trazer isso. Observe o que acontece. Talvez no começo você sinta resistência, porque seu instinto é querer apagar esses pensamentos. Mas se repetir esse exercício algumas vezes, perceberá uma mudança. Em vez de se sentir preso na negatividade, começará a ver esses pensamentos pelo que realmente são. Fragmentos da sua mente, não verdades absolutas. Imagine que sua mente é como um assistente mal treinado. Ele quer te alertar sobre todos os perigos possíveis, mesmo os irreais. Ele quer te lembrar de erros do passado, medos sobre o futuro, preocupações sem solução. Sua intenção não é ruim, mas sua execução é desajeitada. E se toda vez que esse assistente trouxer um pensamento você gritar com ele ou rejeitá-lo, ele continuará insistindo. Por outro lado, se você lhe der as graças, ensina que não precisa repetir a mesma coisa o tempo todo. Que você já recebeu a mensagem, mas é você quem decide como agir. Os estoicos entendiam bem essa dinâmica. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Os pensamentos negativos não nos machucam por existirem. O que nos machuca é a forma como reagimos a eles. Quando os vemos como ameaças, eles nos controlam. Mas quando os enxergamos como simples mensagens da mente, podemos escolher ignorá-los ou responder com calma. Esse exercício de gratidão também te ajuda a desenvolver equanimidade. Em vez de ver os pensamentos negativos como inimigos, você os vê como mensageiros. Em vez de lutar contra eles, você os recebe e segue em frente. E pouco a pouco, com a prática, você percebe que esses pensamentos já não te afetam como antes. Eles continuam surgindo, porque é assim que a mente funciona. Mas o impacto deles diminui. Eles não te paralisam mais. Eles não te consomem mais. Então, da próxima vez que sua mente trouxer um pensamento negativo, pare um momento. Leia-o em voz alta. Ouça-o sem julgar. E então simplesmente diga obrigado. Obrigado por me lembrar disso. E siga com o seu dia. Porque você não é seus pensamentos. Você é aquele que os observa. Aquele que decide o que fazer com eles. E nesse reconhecimento você encontra a verdadeira liberdade. Número 6. A neuroplasticidade permite reprogramar seu cérebro. Seu cérebro não está gravado em pedra. Você não é escravo dos seus pensamentos nem das suas emoções. A neuroplasticidade muda tudo. Ela significa que seu cérebro se adapta, evolui, aprende. Não importa quanto tempo você passou preso em padrões de ansiedade, raiva ou negatividade. Não importa se você reagiu com medo ou desespero por anos. Você pode treiná-lo. Pode mudar a forma como pensa, sente e responde ao mundo. Imagine que sua mente é como um caminho no meio de uma floresta. Se você sempre andou pela mesma trilha, ela está bem marcada. Esse é o caminho da reação impulsiva, do medo, da preocupação constante. Mas a neuroplasticidade te permite abrir novos caminhos. Se você decidir caminhar por uma rota diferente, no começo será difícil. O caminho não está claro, não está bem marcado. Mas se você continuar percorrendo essa nova trilha dia após dia, ela se fortalecerá. E com o tempo, o caminho antigo começará a desaparecer. É assim que seu cérebro funciona. A ciência prova isso. Estudos de neuroimagem mostram que o pensamento positivo ativa o córtex pré-frontal,
a região do cérebro responsável pela tomada de decisões e regulação emocional. Ao mesmo tempo, reduz a atividade da amígdala, que é a região ligada ao medo e à reatividade emocional. Ou seja, ao treinar sua mente, você fortalece as áreas que te ajudam a manter a calma e enfraquece aquelas que geram ansiedade e estresse. Os estoicos já sabiam disso, antes mesmo da ciência explicar. Epicteto dizia que não sofremos pelos eventos em si, mas pela interpretação que fazemos deles. E essa interpretação pode ser moldada. Você não está condenado a reagir sempre da mesma maneira. Pode reprogramar sua resposta. Pode decidir como processar o que acontece com você. Você não controla o mundo exterior, mas pode treinar sua mente para que ela não seja um inimigo, e sim uma aliada. Existem técnicas práticas para fazer isso. A meditação e a atenção plena são exercícios concretos para fortalecer o autocontrole e reduzir a reatividade emocional. Não é algo místico nem complicado. É simplesmente treinar seu cérebro para observar os pensamentos sem ser arrastado por eles. Quando você pratica a meditação, treina o músculo do foco. Aprende a perceber quando sua mente quer te puxar para a preocupação, mas em vez de segui-la, você apenas observa e a deixa ir. Cada vez que faz isso, fortalece as conexões neurais que te ajudam a manter a calma. Outro método é o uso consciente da linguagem. O que você diz para si mesmo cria caminhos neurais. Se você constantemente repete, "Eu não consigo lidar com isso", ou "Isso é demais para mim", está reforçando a trilha da impotência. Mas se começar a dizer, "Eu consigo lidar com isso", "Já superei desafios antes", isso também vai passar. Estará criando um novo caminho na sua mente. Isso não é auto-engano. Esse treino mental não ignora a realidade. Ele apenas te ensina a escolher uma forma de responder que te fortaleça, em vez de te enfraquecer. Os estoicos praticavam esse treinamento mental todos os dias. Marco Aurélio, em suas Meditações, escrevia reflexões para lembrar a si mesmo de que tudo é passageiro, que as emoções são temporárias e que a verdadeira força está na mente. Ele não esperava se sentir bem automaticamente. Sabia que isso era um processo de disciplina e repetição. E é exatamente isso que a neuroplasticidade nos mostra. A repetição cria mudança. A consistência molda o cérebro. Se você praticar isso todos os dias, perceberá uma mudança real. Isso não significa que você nunca mais sentirá estresse ou ansiedade, mas significa que terá mais controle sobre como reage a eles. Perceberá que encara as situações com mais calma, que as preocupações já não te dominam como antes, que pode enfrentar desafios com mais clareza mental. Seu cérebro estará melhor treinado para responder com racionalidade, e não com pânico. Então não deixe que a velha história da sua mente te defina. Você não é seus pensamentos automáticos. Você não é suas emoções momentâneas. Você tem o poder de mudar. Tem a capacidade de treinar seu cérebro para que ele trabalhe a seu favor. A neuroplasticidade é real. E o estoicismo já sabia disso. A mente se molda com a prática. Então comece hoje. Não será imediato, mas cada pequeno esforço está construindo um cérebro mais forte, mais sereno, mais livre. Número 7. Evitar a inatividade mental a longo prazo. A mente é como a água. Se ficar estagnada, apodrece. Quando você não a direciona, quando a deixa à deriva, ela começa a se encher de pensamentos repetitivos, preocupações inúteis e medos imaginários. Não é coincidência que quando você está sem fazer nada, os pensamentos negativos surgem com mais força. Isso acontece porque uma mente sem direção busca algo em que se concentrar. E muitas vezes, o que ela encontra são ansiedades, inseguranças e dúvidas. O cérebro em repouso não é um cérebro em paz. A inatividade prolongada não traz calma, traz inquietação. Os estudos confirmam isso. Quando a mente não tem um propósito claro, ela tende a se concentrar no negativo. Isso é um mecanismo evolutivo. Nosso cérebro foi projetado para detectar ameaças e antecipar problemas. Se não dermos a ele algo para se ocupar, ele começará a buscar perigos, mesmo onde não existem. É por isso que a ruminação mental é tão comum. Quando não estamos fazendo nada, os pensamentos giram em círculos, sem chegar a nenhuma conclusão, apenas consumindo nossa energia e nosso ânimo. Os estoicos entenderam isso há séculos. Eles não acreditavam na inatividade da mente. Para eles, o tempo era um recurso valioso que precisava ser usado com intenção. Não se tratava de estar ocupado por estar ocupado,
mas de manter a mente focada em algo útil. Marco Aurélio escrevia suas reflexões todos os dias, não apenas como um exercício filosófico, mas como uma forma de direcionar seu pensamento. Sêneca alertava sobre os perigos da ociosidade mental, sobre se deixar levar por pensamentos sem controle. Manter a mente ativa não significa preencher o tempo com distrações vazias. Não se trata de consumir conteúdo sem sentido ou de estar constantemente entretido, mas sim de nutrir a mente, desafiá-la e treiná-la para se concentrar no que realmente importa. Aprender algo novo é uma maneira de fazer isso. Ler, escrever, resolver problemas, desenvolver habilidades. Tudo isso mantém o cérebro em movimento, fortalece sua resistência ao estresse e reduz a ansiedade. A meditação ativa também é uma ferramenta poderosa, e você não precisa se sentar em silêncio com os olhos fechados para praticá-la. Se isso não for para você, pode meditar enquanto caminha, enquanto se exercita, enquanto realiza tarefas do dia a dia. O importante é estar presente, treinar a mente para não se perder em pensamentos inúteis. Cada vez que você percebe que sua mente divagou e a traz de volta ao presente, está fortalecendo sua capacidade de concentração. Está assumindo o controle da sua mente, em vez de deixar que ela controle você. Resolver desafios, jogos de lógica, aprender um idioma ou um instrumento musical também são formas de manter a mente ativa e em constante desenvolvimento. Além de te tornar mais habilidoso, isso reduz a tendência da mente a cair na ruminação. A ciência confirma isso. Quando o cérebro está envolvido em uma tarefa desafiante, mas possível, ele libera dopamina, que melhora o humor e a motivação. Por outro lado, quando a mente fica inativa por muito tempo, aumenta a atividade em áreas associadas à preocupação e à ansiedade. O estoicismo não prega a hiperatividade nem o trabalho sem descanso, mas defende o uso consciente do tempo. Não deixar que os dias escorram pela inércia. Não permitir que a mente se transforme em um terreno fértil para pensamentos destrutivos. Se você se perceber preso em ciclos de preocupação, em momentos de inatividade que só alimentam sua ansiedade, mude o foco. Direcione sua mente para algo útil, algo que te faça crescer. Não precisa ser um grande projeto nem uma meta complicada. Basta pequenas ações que mantenham sua mente em movimento, que evitem que ela se prenda a pensamentos negativos. Quando você assume o controle da sua mente, quando escolhe onde focar sua atenção, reduz a tendência dela a te sabotar. Os pensamentos negativos perdem força quando você está concentrado em algo maior do que eles. Não se trata de ignorá-los, mas de não dar a eles espaço para dominar seu dia. Então, mova sua mente, treine-a, use-a com intenção. A inatividade prolongada traz caos. A ação direcionada traz clareza, e nessa clareza você encontra liberdade. Número 8. Praticar o perdão a si mesmo. Cometer erros é inevitável. Não importa o quanto nos esforcemos para fazer tudo certo, em algum momento vamos falhar. E quando isso acontece, aquela voz na nossa cabeça aparece. A voz que nos julga sem piedade, que nos diz que não somos bons o suficiente, que deveríamos ter sabido melhor, que talvez não mereçamos outra chance. Mas o estoicismo nos ensina algo fundamental. Os erros não nos definem. O que nos define é a forma como respondemos a eles. Você não é o erro que cometeu. Você é a pessoa que aprende com ele e segue em frente. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu que a culpa não faz sentido se não nos leva à ação. Sentir-se mal eternamente por um erro não o desfaz. Não muda o passado. Apenas nos prende a ele. Se algo saiu errado, a única resposta racional é perguntar: o que posso fazer melhor da próxima vez? E se não há nada que você possa fazer para mudar, então precisa soltar. O sofrimento desnecessário é uma escolha. Epicteto nos lembra que não são os acontecimentos em si que nos afetam, mas a interpretação que fazemos deles. Se você vê seu erro como uma condenação eterna, viverá preso ao remorso. Mas se vê como um lembrete da sua humanidade, como uma lição da vida, então sairá fortalecido. Autocompaixão não é indulgência, é sabedoria. Significa tratar a si mesmo com a mesma compreensão que teria com um amigo. A ciência confirma o que os estoicos já sabiam. A autocompaixão e o perdão a si mesmo estão associados à melhor saúde mental. Estudos mostram que as pessoas que praticam o perdão reduzem seus níveis de ansiedade, depressão e estresse.
Não porque ignorem seus erros, mas porque os processam de uma maneira mais saudável. Em vez de se punirem com pensamentos negativos, transformam os erros em oportunidades de aprendizado. O cérebro é maleável. Cada vez que você se critica, fortalece o circuito neural do autodesprezo. Mas cada vez que pratica autocompaixão, fortalece o circuito da resiliência. Com o tempo, sua mente aprende a responder de forma diferente. Não é uma mudança instantânea, mas é possível treinar sua mente para se perdoar com a mesma facilidade com que você perdoaria outra pessoa. Quando falhar, pare por um momento. Observe a situação sem julgamento. Pergunte a si mesmo: o que eu estava tentando fazer nesse momento? O que aprendi com isso? Em vez de pensar, sou um fracasso, pense: isso foi uma oportunidade de aprendizado. Escreva o que aconteceu e o que fará diferente da próxima vez. A escrita ajuda a processar emoções e a ver os erros com mais objetividade. Imagine que um amigo chega até você e diz que cometeu um erro. O que você diria para ele? Provavelmente o tranquilizaria. Diria que todos falhamos, que o importante é aprender. Agora aplique esse mesmo conselho a si mesmo. Trate-se com a mesma paciência e compreensão. A autocrítica constante não te torna melhor. Apenas te mantém preso a um estado de sofrimento desnecessário. Quando você pratica o perdão a si mesmo, se liberta do peso do passado. Isso não significa ignorar as consequências das suas ações, mas sim encará-las com maturidade. Em vez de ficar preso ao que foi, você cria espaço para o que pode ser. Diminui a ruminação, reduz o estresse e permite que sua mente se concentre no presente. Cada dia é uma oportunidade para fazer melhor. Você não é seu erro. Você não é seus pensamentos negativos. Você é a pessoa que tem a capacidade de aprender, crescer e seguir em frente com mais sabedoria. Então solte o peso, perdoe-se e avance. Número 9. Criar um ambiente positivo que apoie sua mudança mental. Sua mente é como um jardim. O que você planta nela, cresce. Se você se cerca de negatividade, reclamações e distrações sem propósito, isso dominará sua vida. Mas se escolher se rodear de ideias, pessoas e ambientes que te inspiram, sua mente florescerá. Seus pensamentos serão mais claros, fortes e positivos. Os estoicos entendiam isso muito bem. Epicteto dizia que devemos ser cuidadosos com as companhias que escolhemos, porque as influências externas afetam nossa maneira de pensar e agir. Se você passa tempo com pessoas que estão sempre reclamando, que enxergam o mundo como um lugar hostil e sem esperança, é inevitável que essa energia se impregne em você. Mas se você se cerca de pessoas que buscam melhorar, que têm perspectiva, que enfrentam desafios com calma e racionalidade, sua forma de pensar também mudará. Marco Aurélio alertava sobre a importância do que deixamos entrar em nossa mente. Ele dizia que nossas almas se tingem da cor dos nossos pensamentos. Isso significa que tudo o que consumimos, as conversas das quais participamos, as notícias que lemos, os livros que escolhemos, a música e o entretenimento que apreciamos, molda nossa percepção do mundo, para melhor ou para pior. A ciência moderna confirma o que os estoicos já sabiam. A psicologia social demonstrou que somos profundamente influenciados pelas pessoas com quem passamos mais tempo. Se seus amigos e familiares têm uma mentalidade pessimista e reforçam ideias negativas, seu cérebro começará a adotar esses padrões de pensamento. Mas se você se rodeia de pessoas que possuem uma visão mais equilibrada e construtiva, sua mentalidade se ajustará nessa direção. Estudos em neurociência mostram que o conteúdo que consumimos afeta a química do nosso cérebro. A exposição constante a notícias alarmantes, redes sociais cheias de conflito ou entretenimento vazio, pode aumentar os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Por outro lado, o consumo de conteúdo enriquecedor, como livros que expandem nossa mente, conversas significativas e arte que inspira, ativa circuitos neurais associados à criatividade, calma e resiliência. Se você quer melhorar seu estado mental, comece organizando seu ambiente. Observe as pessoas com quem mais interage. Elas te inspiram ou te drenam. Isso não significa cortar laços de forma radical, mas sim estabelecer limites. Decida quanto tempo e energia está disposto a dedicar a relações que não te fazem crescer. Ao mesmo tempo, busque ativamente pessoas que refletem a mentalidade que deseja cultivar. O mesmo vale para a informação que você consome. Pergunte-se: esse conteúdo me deixa com mais clareza e motivação ou apenas me enche de ruído mental?
Não se trata de evitar a realidade ou viver em uma bolha de otimismo irreal, mas sim de ser consciente de como a informação que consome impacta seu estado emocional. Faça pequenas mudanças. Em vez de começar o dia com notícias alarmantes, leia algo que te inspire. Em vez de deixar que a negatividade domine suas conversas, direcione o diálogo para temas mais construtivos. Se passa tempo em redes sociais, siga contas que ofereçam conhecimento e perspectiva, em vez de conteúdo superficial ou conflituoso. O ambiente que você constrói não influencia apenas sua mente, mas também suas emoções. Quando você reduz sua exposição a estímulos que geram ansiedade e aumenta seu contato com estímulos que promovem tranquilidade e aprendizado, seu bem-estar emocional melhora. Você começa a notar menos pensamentos negativos e mais clareza mental. Se quer mudar sua vida, comece mudando o que permite entrar em sua mente. Rodeie-se de pessoas que te elevam. Consuma conteúdo que te fortaleça. Crie um espaço onde a paz e o crescimento pessoal possam florescer. Porque, no fim, seu ambiente não apenas reflete quem você é, mas também quem você pode se tornar. Número 10. Entender a origem dos pensamentos negativos. Sua mente não é um reflexo fiel da realidade. Ela é um filtro. Tudo o que você pensa, sente e experimenta passa primeiro pelo lente da sua interpretação. Quando algo acontece, você não reage ao evento em si, mas à história que sua mente cria sobre esse evento. Essa história pode ser precisa, ou pode estar distorcida por crenças, medos e experiências passadas. É aqui que nascem os pensamentos negativos. Eles não são um reflexo da realidade, mas da forma como a percebemos. Epicteto já dizia isso há séculos. Não nos afeta o que acontece, mas o que dizemos a nós mesmos sobre o que acontece. Um mesmo evento pode gerar respostas completamente diferentes em pessoas diferentes. Um desligamento do trabalho, por exemplo, pode ser visto como uma tragédia, uma injustiça ou uma oportunidade de crescimento. Não é o evento em si que causa sofrimento. É a interpretação que damos a ele. E se aprendermos a mudar nossa interpretação, mudamos a nossa experiência. A psicologia moderna confirmou o que os estoicos já sabiam. A terapia cognitivo-comportamental, uma das mais eficazes contra a ansiedade e depressão, se baseia na ideia de que nossos pensamentos influenciam diretamente nossas emoções. Se você sempre interpreta as situações da pior forma possível, sua mente ficará presa em um ciclo de negatividade. Mas se aprender a questionar esses pensamentos e enxergar as coisas com mais clareza, poderá reduzir o impacto deles. Muitas vezes, os pensamentos negativos surgem porque assumimos coisas sem questioná-las. Se algo dá errado, pensamos que tudo está perdido. Se alguém nos critica, assumimos que somos incompetentes. Se falhamos em algo, interpretamos como prova de que nunca conseguiremos. Mas o que acontece se desafiar esses pensamentos? E se você parar e se perguntar, isso é realmente verdade? Existe outra forma de ver essa situação? Imagine que você comete um erro no trabalho. Sua mente pode dizer imediatamente, sou um fracasso, com certeza vão me demitir. Mas se aplicar o pensamento estoico, você para e analisa. Isso realmente é um fracasso ou apenas um erro pontual? Já cometi erros antes e aprendi com eles. Fui demitido todas as vezes que errei? Ao fazer isso, percebe que sua mente estava exagerando. E o pensamento negativo perde força. Mudar sua perspectiva não significa ignorar a realidade ou se enganar com otimismo vazio. Significa treinar sua mente para enxergar as coisas como realmente são, sem as distorções do medo e da insegurança. Os estoicos praticavam um exercício chamado ver as coisas de cima. Imagine que você olha para sua vida de longe, como se fosse um observador externo. Dessa perspectiva, os problemas que parecem gigantes se tornam menores. Você percebe que muitas preocupações são temporárias e que você tem mais controle do que imagina. Quando aprende a questionar seus pensamentos negativos, começa a notar uma mudança. Já não reage de imediato com medo ou frustração. Em vez disso, toma um respiro, observa a situação com calma e escolhe uma interpretação mais racional. E ao fazer isso, reduz a carga emocional desnecessária. Você não pode controlar tudo o que acontece ao seu redor, mas pode controlar a história que conta a si mesmo sobre esses acontecimentos. E quando você muda essa história, muda sua experiência. Então, da próxima vez que um pensamento negativo surgir, não o tome como uma verdade absoluta. Observe-o, questione-o
E escolha a perspectiva que te ajude a avançar, e não a te paralisar. Porque no fim o poder dos seus pensamentos não está nos eventos em si, mas na forma como você decide interpretá-los. Número 11. Treinar a atenção para dominar a mente. Sua mente é como um cachorro sem coleira. Se você nunca a treina, ela correrá atrás de qualquer estímulo, reagirá a qualquer ruído, se deixará levar por impulsos incontroláveis. Mas se você aprender a guiá-la, se der estrutura, ela se tornará obediente, focada, disciplinada. A maioria das pessoas vive presa em uma mente descontrolada, saltando de um pensamento para outro, arrastadas por suas emoções, sem perceber que tem a capacidade de recuperar o controle. Você não é escravo dos seus pensamentos. Pode treinar sua atenção para direcioná-la para onde realmente quer. Epicteto dizia que o homem livre é aquele que se domina a si mesmo, e o domínio começa com a atenção. Se cada pensamento que surge te controla, então você é prisioneiro da sua própria mente. Mas se consegue observar seus pensamentos sem reagir automaticamente, então começa a ser livre. Você não pode evitar que os pensamentos negativos apareçam, mas pode decidir se os segue ou os deixa passar. Essa é a diferença entre uma mente treinada e uma mente caótica. A neurociência já comprovou que a atenção molda a estrutura do cérebro. O que você repetidamente foca se fortalece. Se você constantemente se concentra em preocupações, reforça as conexões neurais da negatividade. E a negatividade se torna automática. Mas se treina sua atenção para se concentrar no útil, no racional, no que está sob seu controle, então cria novas conexões que fortalecem sua clareza mental e sua estabilidade emocional. A mente não é fixa. Ela muda conforme o uso que você faz dela. A maioria das pessoas nem percebe como sua atenção é sequestrada por pensamentos irrelevantes. Elas vão de uma lembrança dolorosa a uma preocupação futura, sem notar que estão presas em um ciclo mental. Para treinar a atenção, o primeiro passo é perceber para onde ela está indo. Observe seus pensamentos sem se identificar com eles. Você não é o que pensa. Um pensamento é apenas um pensamento, um impulso elétrico no cérebro. Ele não tem mais poder do que aquele que você dá a ele. Quando surgir um pensamento negativo, não o siga automaticamente. Imagine que ele é uma notificação no seu celular. Você pode abrir e se perder nele, ou simplesmente ignorá-lo e continuar o que estava fazendo. A atenção é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna. Se cada vez que sua mente devagar, você a trouxer de volta ao presente, estará treinando sua atenção. No início será difícil, mas com o tempo se tornará natural. Uma técnica eficaz para isso é ancorar a atenção na respiração. Quando perceber que um pensamento negativo tomou o controle, leve sua atenção para a sensação do ar entrando e saindo do seu corpo. A respiração sempre está no presente. Ela não pertence ao passado nem ao futuro. Cada vez que você retorna a ela, dá à sua mente uma pausa. Uma oportunidade de sair do ciclo da preocupação. Outra forma de treinar sua atenção é questionar seus pensamentos automáticos. Se sua mente disser isso vai dar errado, pare e pergunte: isso é um fato ou apenas uma suposição? Não aceite cada pensamento como uma verdade absoluta. Analise-o. Questione sua lógica. Busque alternativas. A mente descontrolada acredita em tudo o que pensa. A mente treinada questiona, observa, escolhe. Quando você treina sua atenção, percebe que os pensamentos negativos perdem força. Não porque desaparecem, mas porque deixam de te afetar da mesma maneira. Você já não reage com a mesma intensidade. Aprende a dar espaço a esses pensamentos sem que eles te controlem. E com o tempo, sua mente se torna mais tranquila, mais clara, mais resiliente. A verdadeira liberdade não é fazer o que quiser, é ser dono de si mesmo. Dominar sua atenção é o primeiro passo para dominar sua mente. E quando você domina sua mente, nenhum pensamento tem poder sobre você. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este.
que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, eu encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!